pedir ao nosso Deus para que Ele venha nos abençoar nessa noite. Levante suas mãos para os céus. Peça para Ele. Peça que Ele venha tocar no seu coração. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas Deus sabe. O Espírito Santo de Deus já está aqui. Antes de você chegar, Ele já estava aqui te esperando, me esperando, para que Ele possa ouvir o teu clamor nessa noite. Então clame por Ele, chame por Ele nessa noite. Chame por Jesus nessa noite, porque Ele está aqui para ouvir o seu clamor. Vamos orar ao nosso Deus e agradecer a Deus por mais essa noite abençoada que nós temos chegado até aqui. Bem, graças ao nosso Deus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, primeiramente nós queremos te pedir um abraço de perdão, Senhor, porque nós reconhecemos que nós somos falhos, nós não somos nada sem a tua presença, meu Deus. Derrama a tua graça, a tua misericórdia sobre nós nessa noite, meu Deus. Derrama a tua unção sobre nós, a tua presença, Senhor, porque sem a tua presença nós não somos nada. Espírito Santo de Deus, passeia no nosso meio, Senhor, passeia, meu Pai amado, nos nossos corações, porque o Senhor é que convence. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, visita os nossos lares agora, visita a nossa casa, aquele que ficou dentro da nossa casa, meu Pai, vai visitando agora, convence aquele irmão que está triste, meu Pai, convence aquele irmão, meu Pai, que está indeciso, meu Pai, que não sabe se quer vir na tua casa ou não quer, Senhor, mas o Espírito Santo de Deus é o Senhor que convence, meu Pai. Traz ele nessa noite para ouvir a tua voz, traz ele nessa noite para te adorar, Senhor. Nós viemos aqui nessa noite somente com o intuito de te adorar, Senhor amado. Hoje é ceia, ceia da comunhão, nós temos comunhão com o Senhor Jesus, mas nós queremos te pedir primeiro, Senhor, a vida do nosso coração, para ter comunhão, nós temos que ter um coração limpo, limpa o nosso coração nessa noite, tira a angústia, tira a dor, tira a raiva, tira a mágoa, tira a preocupação, Espírito Santo de Deus, tudo que impede, meu Pai, de sentirmos a tua doce e amada presença. E se tem algo aqui no nosso meio querendo impedir, meu Pai, o teu agir, Senhor, vai repreender agora toda a força oculta, toda a força contrária, tudo que não vem de ti, em nome de Jesus, lança por terra, Senhor, toda a enfermidade, meu Pai, toda a tristeza, meu Pai, toda a depressão, nós lançamos por terra agora, toda a obra do mal, toda a obra fachada não vai prevalecer neste lugar, Senhor. Toma conta deste lugar, Senhor, toma conta, toma a direção deste culto que é para o Senhor Jesus, toma conta do louvor, Senhor, usa cada um nessa noite conforme a tua palavra, Senhor, dá discernimento, meu Pai, em oração, meu Pai, dá discernimento quando for para te adorar, quando for para guerrear, Senhor, quando for para te exaltar. Espírito Santo de Deus, dá direção, Espírito Santo de Deus, nessa noite, dá sabedoria, meu Pai, usa cada um conforme o teu querer, a tua palavra, meu Pai, diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, no encontro que nós estamos passando, Senhor amado, o Senhor está conosco, fala conosco através do louvor, fala conosco através da tua palavra, abençoa os visitantes, meu Pai, aqueles que vão vir nessa noite, nós profetizamos, que todos nós possamos sair daqui, Senhor, repleto, cheio da tua presença, meu Deus amado, nos enche da tua presença, Senhor, tu és o Deus do sobrenatural, Senhor amado, tira a dureza dos nossos corações, Senhor, tira a dureza dos nossos corações, Senhor, a quebrando dos nossos corações, Senhor, arranca aquele coração de pedra e põe o coração de carne nessa noite, Deus, e que nada vai impedir o teu agir, Senhor amado, porque se o Senhor não agir nessa noite, nada vai acontecer, nós somos dependentes do Senhor, toda honra, toda glória, somente a ti, Senhor, tu és santo, 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 Senhor, nós levantamos nossas mãos e dizemos que tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Abre as portas do céu nessa noite, meu Pai, e através do louvor, Senhor, rompe barreiras, meu Pai, cura, liberta neste lugar, Senhor, assim como foi o Paulo ensina naquela
Aleluia. Continue louvando ao Senhor com a tua voz. A Bíblia diz: todo ser que respira ouve ao Senhor. Abre teus lábios. Fale com Ele nesta noite. Ele quer ouvir o nosso louvor, irmãos. Ele quer ser adorado. Ele quer ser amado. Ele só se manifestará se nós adorarmos a sua
transformados, purificados, santificados, libertos e nos sentindo muito amados. Pois a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Seja muito bem-vindo, você que está nos visitando hoje. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abracem vocês. Que a graça de Deus renove as suas forças, dando ânimo, coragem, ousadia para viver as adversidades e dificuldades sempre na presença do Senhor. Vou chamar nossas crianças aqui à frente para a gente orar por elas. Amém? Vamos orar pelas nossas crianças. Tem uma criança que está aí, que está saindo do estado de criança e está estando adolescente. Acho que já não precisa de oração. Vem, Isabela. Minha filha recebeu oração. Vem, eu digo para você. Isso, agora que já vem as duas. A Isadora e a Isabela. Amém? Vamos orar pelas nossas crianças. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, queremos te apresentar as nossas crianças. A tua palavra diz que delas é o reino dos céus, porque são inocentes, são crianças que estão entrando em processo de transformação, formação de caráter. Isso depende de nós, por isso tem sabedoria, capacidade, habilidade para os pais que ensinam o caminho que elas devem andar, e mesmo que cresçam, jamais se desviarão dele. Por isso nós impomos as mãos e declaramos sobre a vida delas que teu Espírito Santo as tome, Senhor, totalmente, corpo, alma e espírito, para que elas vivam na plenitude do teu evangelho, se desviando do mal, respeitando os manjares dos deuses e vivendo uma vida completamente dedicada a ti. E nós, como igreja, Pai, possamos ser referência para essas crianças, para que elas possam crescer saudavelmente, espiritualmente falando. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Eita glória, que hoje eu estou muito feliz. Estou vendo meus amados irmãos que há um tempo não via. A irmã Letícia, ela sabe do carinho que tem por ela, a saudade que também tem. Agora o irmão Paulo, a irmã Alice, a Débora, eita glória. Amém. A palavra de Deus diz que o bom e suave é que os irmãos vivam em união. Isso é tão maravilhoso. Ver também minha sobrinha aqui com a família dela também é um motivo de grande, grande, grande alegria. Nós estamos começando hoje uma série de ministrações com o tema Renovação da Mente pelas doutrinas bíblicas. Aí você vai perguntar o que é doutrina? Aí eu vou dizer para você o que significa doutrina. Glória a Deus. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Então, depois um clima assim de confraternização, de comunhão, isso é maravilhoso, né? Então, a palavra doutrina quer dizer, ela vem do latim, doutrina, que significa ensino e instrução. É uma condição de crenças ou um corpo de ensinamentos ou instruções, princípios ensinados ou posições, com a essência do ensinamento em um determinado ramo do conhecimento ou em um sistema de crença, similar em grego, catecismo, né? Também vem a palavra catecismo, que a Igreja Católica também faz. O termo doutrina também pode ser definido como um conjunto de princípios que serve de base ao sistema, tanto religioso, político, filosófico, militar, pedagógico e entre outros. Então a doutrina sempre é para nos ensinar. Então é isso que nós vamos, a partir desse domingo, aprender. Renovação da mente pelas doutrinas bíblicas. Por que nós precisamos renovar a nossa mente? Porque a maioria
aceitamos Jesus e queremos viver uma nova vida, essa mente ela precisa ser renovada. Exemplo, você tem uma casa, essa casa está muito velha, você precisa renová-la, não é verdade? Você quer ter uma casa saudável, agradável, um ambiente limpo. Para isso você precisa tirar o quê? O que está velho. Para que você comece uma reforma, uma restauração, precisa sair o velho para que entre o novo. E é isso que nós vamos aprender através da renovação da nossa mente. Vai sair aquelas vontades nossas, antigas, velhas, e o Senhor vai introduzir as mensagens que edificam e trazem para nós uma mudança e uma formação de caráter cristão. Pouco se fala em transformação de caráter dentro das igrejas. Hoje, as igrejas somos nós, né? Dentro de uma casa de oração. Hoje se fala muito em palavras positivas, em que tudo vai bem, que tudo vai dar certo, mas poucos estão usando a palavra para exortar, corrigir e repreender, porque isso só acontece quando Deus se torna o nosso Pai, porque Ele diz na sua palavra, quando Ele repreende, quando Ele exorta, quando Ele corrige, é porque Ele está nos chamando de filhos. Então Deus quer transformar as nossas vontades e desejos de acordo com a sua palavra. Mas aonde está escrito isso? Para lá em Romanos capítulo 12. Vamos começar entendendo o que Deus, através do apóstolo Paulo, um homem que tinha muitos conceitos religiosos, que trouxe muita dor e sofrimento para o corpo de Cristo, a ponto de Cristo fazer ele ficar cego, e depois de cego, ter um encontro com o Senhor para aprender a verdadeira doutrina bíblica que se chama Cristo Jesus. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eis aqui a sua igreja, seu povo, lavado, remido e perdoado. Usa-me poderosamente nas suas mãos, que não seja nenhuma palavra dita por mim, mas que tudo que seja falado seja através do teu Espírito Santo, revelando, Senhor, a sua igreja, seu amor, seu cuidado e a sua bondade. Que a nossa mente possa se renovar dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Paulo começa assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós dizemos assim: vamos ao culto, né? Vamos cultuar a Deus. E qual é o culto que é agradável a Deus? É aquele que nós, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso coração, entregamos a Deus na hora em que estamos reunidos em lugar de louvor e adoração. Aí muitos querem andar de joelho, muitos querem se sacrificar no corpo, mas ele diz assim: o sacrifício que agrada a Deus é quando nós damos ao Senhor a liberdade para que Ele transforme a nossa mente, para que a nossa mente se pareça com a mente de Cristo. Não adianta nada sacrificar se não viver como Cristo quer que vivamos. Você pode passar o dia todo de jejum, você pode passar o dia todo orando, e depois que deixar o jejum, e depois que parar de orar, você ofender seu irmão, você praticar as coisas desagradáveis do Espírito Santo, você não está cultuando a Deus, você está vivendo uma vida religiosa. E muitos de nós estamos vivendo a religião e não o cristianismo verdadeiro. A partir dessa semana, irmão, você será confrontado, você será exortado, você será corrigido, porque o Senhor te ama, porque o Senhor me ama. Nós temos que estar preparados
E se você estiver praticando o pecado, você corre o risco de não ir para o céu. Então, preste bem atenção no que você vai aprender. Guarde isso no seu coração. Se possível, anote. Traga um caderninho, anote as referências que Deus vai trazer para você ser transformado, mente e coração. Porque eu não sei se você sabe, tudo começa aqui. Enquanto está aqui, beleza. Mas depois que desce para o coração, aí é que está o pior, a pior armadilha que o nosso adversário possa fazer. É quando ele consegue trazer para o nosso coração. Então o apóstolo Paulo lhe fala: a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Para que eu conheça a vontade de Deus, eu tenho que ter a minha mente o quê? Renovada. 1 Coríntios. Glória a Deus. É verdade. Não, é 2 Coríntios, 2. É que está igualzinho 1. 2 Coríntios 5. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos nossos irmãos em Coríntios. 5 do 15 em diante. Amém? Então vamos lá. Diz assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Tá certo, irmãos? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem é ele? Cristo. Assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. E o que mais? E as coisas velhas já passaram. E o que mais? Eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Quem tem Cristo não vive mais como vivia no passado. As coisas têm que ser novas. E a novidade não é aquilo que você quer, é aquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Porque muitas vezes existe uma contradição entre aquilo que nós queremos e aquilo que a Bíblia diz que nós devemos ser. Então, se eu já não sou mais aquela velha criatura, se eu quero uma renovação na minha mente, agora eu tenho que aprender o que Cristo quer para mim. E como é que eu aprendo isso? Pela palavra de Deus. Sem palavra, irmão, não existe transformação. Sem palavra não existe edificação. Sem palavra não existe santificação. Sem palavra não existe vida eterna. Quando estava confrontando Jesus, e ele perguntou para o discípulo: vocês também querem me deixar? E Pedro disse: para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Ninguém tem essa palavra. Nem o seu melhor amigo, nem seu pai, nem sua mãe. Ninguém tem a palavra de vida eterna. Só Cristo. É por isso que quando nós vamos nos aconselhar com alguém, nós temos que saber se aquela pessoa tem um posicionamento cristão. Porque ela pode nos dar um conselho diferente daquilo que Deus quer para nós. E assim nos afastamos de Deus porque alguém nos disse o que nós deveríamos fazer sem a palavra de Deus para nos orientar. Nós precisamos entender isso, irmão, que sem palavra não existe vida cristã, não. Você pode querer, você pode orar, você pode pedir, mas sem palavra não tem vida cristã. Eu vou fazer uma pergunta, mas você não vai me responder, você vai responder para você mesmo. Quantas horas do seu dia, ou quantos minutos do seu dia, você tira para ler a palavra de Deus? Isso é essencial. Ouvimos um relato que alguma pessoa
Porque você já não é mais uma velha criatura, você é uma nova criatura. E como nova criatura que você tem que se encher de Cristo para que Ele habite em você. Efésios 4. Efésios 4. Eu quero que os nossos auxiliares desta casa de oração prestem bem atenção. Esse mês aí, eu vou pregar todos os domingos. Mas eu quero que você preste bem atenção no que está sendo pregado, porque também você será usado por Deus, porque não teremos uma data específica para terminar com essa série de ministrações. Nós podemos ter 2, 3, 4, 5 meses pregando sobre doutrina para transformar a nossa mente. Então eu peço para os auxiliares que vocês fiquem atentos no que está sendo pregado, para que vocês entrem no mesmo segmento do que o Senhor está fazendo a partir desse mês. Amém? Então Efésios capítulo 4, versículo 23, diz assim: a se deixar renovar no espírito, no entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedente do que, irmãos? Da verdade. Então a nossa renovação, a nossa transformação, segundo a vontade de Deus, é através da verdade, que é a palavra de Deus. Eu vou dar um testemunho aqui. Quando eu me converti, quando você é uma pessoa que não conhece a Deus nem sua palavra, dentro do seu relacionamento conjugal, você tem algumas intimidades que você libera algumas coisas, porque acha que aquilo vai, vamos ser claro, segurar o seu marido e tudo. Mas eu nunca tive um discipulador, nunca tive. O meu discipulador sempre foi o Espírito Santo de Deus. E uma certa vez, eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na minha intimidade? Irmãos, Ele me deu a palavra certa e correta do que eu deveria fazer. Tinha um pastor, que era muito conhecido nosso, convivia na minha família, e um certo dia ele chegou aqui e meu esposo chamou ele e disse: pastor, me diga uma coisa. Essa mulher agora está cheia de coisa. Tem coisas que ela não quer mais fazer. E aí, o que o Senhor me diz? Meu pastor disse assim: entre quatro paredes pode tudo. Meu pastor. Irmãos, aquilo assim foi um punhal, porque eu digo assim: poxa, ele vai falar algo que vai sustentar aquilo que eu estou falando com meu esposo. Ele falou: irmã, dentro de quatro paredes pode tudo. Mas se Deus já tinha me falado. E aonde foi que ele me falou, irmão? Na palavra. Abra sua Bíblia aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 4. Irmão, vai sair sobre sexo, vai sair sobre tudo neste altar. Se é doutrinas bíblicas, você vai ser ensinado aquilo que você pode e aquilo que você não pode. Para que você possa agradar quem? A Deus, como nós acabamos de ler aqui em Efésios 4. 2 Tessalonicenses, é 4. Tá, deixa eu ver. Então veja aí. Deixa eu ver rapidinho. Então primeiro. Ela já vem com um tema, né? A vida que agrada a Deus. Quem que tem uma Bíblia da linguagem de hoje aí, que você possa dizer assim: eu tenho a Bíblia da linguagem de hoje? Porque ela vem bem explícita. Por que tem meu celular aqui não? Do 1 em diante, porque a gente vai chegar no ponto bem isso, me desse celular aqui. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos aprender muitas coisas aqui, irmãos. Nós vamos
sair daquelas situações onde a nossa mente será renovada em nome de Jesus. Olha o que diz aqui. Finalmente, irmão, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. É assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais. Pois vocês conhecem os ensinamentos que temos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de modo que agrade a Deus com todo respeito. Não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão e nem dê respeito aos seus direitos, pois, como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados. Então o Senhor já tinha me dado essa palavra. Mas você pensa que meu esposo respeitou a palavra? Não. Eu sofri na pele para poder defender a palavra de Deus para me santificar. É por isso que nós temos que ter esse cuidado, irmão, com quem nós recebemos ensinamentos. Se estiver de acordo com a palavra, amém. Se não, irmão, deixe de lado. Porque você vai prestar conta de tudo que você aprendeu ou deixou de aprender à luz da palavra. Se eu não tivesse pedido primeiro a Deus que Ele me dissesse o que eu deveria fazer, você acha que a minha vida estaria agora do jeito que está? O meu corpo teria se contaminado todo e não teria salvo o meu casamento. Por quê? Porque mesmo eu fazendo algumas exceções, o meu marido me traía. Ele saía com várias mulheres, então isso é o que o mundo diz. Olha, você tem que fazer isso, porque senão ele vai fazer na rua. Irmão, quando o homem quer fazer, ele faz independente da forma e da maneira que ele seja tratado dentro de casa. Então é por isso que nós temos que aprender o que diz a palavra de Deus, para que a gente viva de acordo com ela. Eu puxei para esse sentido daquilo que foi falado agora, para que você entenda que não é tudo que a gente acha que está bom. Ah, é o meu marido. Mas se está contra a palavra, irmão, afaste. Não faça. Porque Deus vai honrar você se você obedecer a sua palavra. Como é que a gente pode louvar a Deus se nós fazemos outras coisas com os nossos lábios? Como é que nós podemos dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, me ajuda, se os nossos lábios estão impuros? Não importa nos agradarmos a Deus, e assim Ele vai nos vivificar do seu espírito. Amém? Colossenses 3:2. Colossenses 3:2. Glória a Deus. Resumindo, esse casal de pastores se separaram, moram longe, os filhos casados se separaram, e às vezes nós não testificamos a nossa fé. Achamos que podemos fazer o que queremos, porque ninguém está nos vendo. Mas aquele que tem olhos em todo e qualquer lugar, nos vê em qualquer situação e circunstância. Eu sofri muito, irmão, muito. Ah, só Deus para teria me guardado. Colossenses 3:23. E tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. As pessoas. Tudo que nós fizermos
isso que nós vamos ter uma mente renovada. Porque o que nós estamos fazendo, o que nós estamos praticando, tem glorificado o nome do Senhor? Ou tem envergonhado o nome do Senhor? Ou nós estamos sendo pedra de tropeço para aquele que está nos vendo com uma carta viva escrita, não com a mão, mas com sangue, pelo sangue precioso de Cristo. Então nós precisamos aprender o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 2. E vai ter tanta coisa, vai ter um julgue para não ser julgado. Aquele que mentia, que não minta mais, aquele que roubava, que não roube mais. É tantas doutrinas que nós vamos, biblicamente falando, aprender, para que a nossa mente se renove. 1 Coríntios 2,16. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Mas para que essa mente evolua como Cristo quer que evolua, nós temos que conhecer a Cristo. Porque não adianta a gente ter a mente dele e não termos os conceitos e os desejos que agradam a ele dentro de nós. Nós temos a mente. Agora precisamos viver como Cristo quer que vivamos. Filipenses, capítulo 4. Irmãos, hoje algo vai acontecer muito grande. Deixa eu ligar, porque hoje o meu dia foi complicadíssimo. Glória a Deus. Muito complicado. Filipenses 4, do 4 em diante. Hoje nós vamos ter a nossa mesa da comunhão, gente. Glória a Deus. Está recheada de coisa lá atrás. Amém? Amém. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Através da palavra de Deus, nós podemos ficar alegres, mesmo tendo um dia difícil, porque a palavra Deus nos ajuda. Porque quando você não tem familiaridade com a palavra, qualquer adversidade tira você do sério. Você começa a murmurar, você começa a reclamar, todos começam a ver no seu semblante que você não está bem. Não é isso que Cristo quer. Esse homem que estava falando, alegre-se do Senhor, ele estava preso. Tinha sido açoitado para ele não falar mais sobre Cristo, mas ele estava na prisão, dizendo para nós, até hoje,
Então, irmão, não é um lugar, um ambiente que faz você um homem feliz ou realizado, mas é a presença de Deus na sua vida. É Ele que faz a diferença, é Ele que faz você ser uma pessoa feliz e alegre, independente da situação que você esteja vivendo. Ele é o nosso Abba Pai, aquele que pode todas as coisas, pois Ele nos fortalece. Para a gente encerrar, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8. Mas nós vamos fazer a ceia, tá? Que é a palavra da ceia. Mas por esses ensinos aqui, 2 Coríntios 8. Do 1 em diante. Amém? Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita provação e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda tristeza deles transbordou em grande riqueza e generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida das suas posses, mesmo que acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessas assistências aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Esse povo aqui era um povo sofrido, um povo que estava abatido, um povo que estava na pobreza, mas nada impedia eles de servir primeiro a Deus e depois as pessoas. Não deixe com que a dor, o sofrimento, a adversidade, a dificuldade separe você do propósito de Deus para a sua vida. Porque Ele te ama e quer levar você para a glória. Nós estamos vendo que os dias estão cada vez mais sendo maus. Houve uma enchente no Japão. Quem ouviu falar sobre isso? O terremoto na Venezuela já matou mais de 3.000 pessoas. O aquecimento que está acontecendo na Europa é algo surreal. Porém, ele não está preparado. Eles estão brigando para ter um ar-condicionado, coisa que eles nunca tiveram. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Prestar atenção nos sinais que diz a palavra. Nos prepararmos, porque o Senhor pode ser um abrir e piscar de olhos. A gente luta tanto para ter as coisas, mas não luta com o mesmo empenho para conhecer a Cristo e saber qual é a vontade dele para nós. Depois que você souber o que Deus quer para você, abra mão de tudo e faça a vontade de Deus, porque Ele é a sua verdadeira vida. Não existe vida fora de Deus. Não existe vida fora do propósito de Deus para a sua vida. Até Judas, irmãos, ele tinha um propósito de ser um traidor. E ele fez muito bem o seu papel. Porque Jesus disse que aquilo que aconteceu com ele já estava planejado por Deus. Se ele, que era um traidor, cumpriu o papel dele, imagine nós, que somos testemunha da graça, que vivemos debaixo dessa graça, que podemos anunciar essa graça para as outras pessoas conhecerem o Deus da graça. Você sabe o que é graça, irmãos? É favor que nós não merecemos. Ninguém merecia esse amor sacrificial, mas Ele nos alcançou quando a gente nem percebia que precisávamos dele. Ele, com as suas mãos poderosas, nos tirou do vale da sombra da morte. Ele nos tirou do lodo de lama a qual a gente vivia no pecado. Ele nos tirou do vazio da nossa existência. E hoje nós temos vida nele. E que a nossa mente se renove para que a gente possa viver da
forma e da maneira que Ele quer, agradando a Ele, em nome de Jesus. Coloca o louvor, irmão, por favor. Você vai meditar nesse louvor. E depois nós vamos participar do banquete, que é a ceia do Senhor. Aleluia. Feche os olhos, reflita no que você aprendeu. Hoje eu preciso renovar minha mente. Como é que eu renovo? Lendo a palavra. Como é que eu me alegro? Lendo a palavra. Como é que eu aprendo a agradar a Deus? Lendo a palavra. Ele é a palavra. Perdoar quem te ofende. Isso também é agradar a Deus. Fazer o bem para quem te fez mal. Isso também agrada a Deus. Perdoado, deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o que eu quero fazer, de fato eu não faço, e dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado, então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Às vezes nós temos um pecado de estimação. Não adianta Que nem queremos abandonar. que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. Você vai participar da ceia. Fácil eu não dei. Medite nesse louvor. Eu escutei Se você tem mágoa, os teus ressentimento em seu coração, inimigos, é hora de agradar a Deus. hipocrisia. Eu achei melhor que o homem E é melhor. se perceber a grave que está
perdoar. E a palavra dele também diz: se possível, tenham paz com todos, pois essa é a vontade do Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, os filhos que o Senhor escolheu para que nessa noite estivéssemos aqui reunidos nesta casa de oração. Fomos confrontados com a Tua palavra, e glórias a Ti por nos confrontar, porque o Senhor só confronta os seus filhos. Obrigado por nos fazer filhos amados do Senhor. Obrigado por escrever o nosso nome no livro da vida. E no dia que nós sairmos desta terra, nós cremos que iremos para a glória do Senhor. Iremos viver eternamente contigo, pois esse é o maior propósito do seu coração para cada um de nós. É a salvação eterna, aonde não existirá fim. Eternamente será no céu ou no inferno. Esse é o maior e melhor propósito para cada vida. Por isso, convença-nos todos os dias do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos viver a vida verdadeira e abundante que o seu Filho amado preparou para nós. Renova mesmo a nossa mente e que o nosso coração se posicione para fazer a sua vontade, aqui na terra como é no céu, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas 6. Preste atenção, irmãos, para você participar da ceia. Preste atenção no que você vai ler agora. Gálatas 6, versículo 1 em diante. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espiritualmente, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas que cada um examine seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. O que o Senhor está nos dizendo nessa noite? No 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente de onde? Da família na fé. Irmãos, ainda existem irmãos que não falam com seu irmão. Ainda existem irmãos que não têm comunhão com seu irmão. Isso é inadmissível para quem tem seu nome escrito no livro da vida. Porque se não existe comunhão, não existe cristianismo, irmão. Ou a gente é ou a gente não é. Paulo está dizendo aqui para nós: se examine agora. E veja se tem algo no seu coração que está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Essa é a hora de você se arrepender, pedir perdão e praticar o bem. Amém? Agora leva para 1 Coríntios, que é onde fala a referência sobre a ceia. No 11. Deixa o pastor Júlio e a pastora Letina para servir a ceia, por favor.
porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, quando foi? Na noite que ele foi traído. Não foi na noite que ele foi ovacionado como rei, como todo-poderoso. Não foi na noite que ele foi traído. Ele fez isso aqui, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Faço isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Pois, por isso, aquele que comer do pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos nós julgados. Então é hora de você fazer uma reflexão. Hora de você se arrepender. Se você tem algum ressentimento contra alguém, faça agora seu autoexame. E depois participe da ceia. Não diz para você deixar de ceiar, diz para você se examinar e depois como. Peça perdão a Deus. E, se possível, para aquela pessoa que você tem algum ressentimento, alguma mágoa, essa é a hora. E Deus quer limpar, mudar e transformar a nossa mente em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, esse aqui é o pão do suco de uva sem mistura. Dos elementos importantes que testificam da nossa fé e da nossa confiança no Senhor. Pão e suco de uva sem mistura. Corpo e sangue de Cristo aqui representado. Por isso, nessa hora, nesse momento, Pai, como Ele veio, nós fazemos agora. Nós damos graça pelo pão e pelo suco de uva, a qual o Senhor testificará da morte de Cristo, e até que Ele venha, nós faremos a ceia do Senhor, para nunca, jamais esquecermos de tudo que Ele fez, para que nós pudéssemos estar vivos e ressuscitados em Cristo Jesus. Eis aqui teus filhos, a igreja que o Senhor escolheu, para juntos participarmos da ceia do Senhor. E nós possamos nos examinar, e que o Espírito Santo possa nos convencer daquilo que precisamos renunciar, abrir mão e abraçar a graça, maravilhosa graça, representada pelo corpo e sangue de Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Pode ser. Eles vão servir a ceia. Não coma, não beba, espere uns pelos outros. Glória a Deus. Enquanto isso, eu vou chamar a irmã Ruth, que ela vai cantar um corinho da harpa. Todas as vezes que nós participarmos da ceia, nós vamos ter um louvor da harpa cristã, tá bom? A irmã Ruth está começando esse momento, e na próxima ceia, se você quiser cantar no corinho, você vai dar o seu nome ao irmão, ao pastor Marcelo, que ele vai estar encarregado de organizar esse momento do corinho, tá bom? Vamos receber a nossa irmã com alegria. Não precisa aplaudir porque você está com a sua mão, mas vamos receber a nossa irmã com o nosso coração livre para ouvir o que Deus vai falar através desse corinho. Boa noite, igreja. Paz, Senhor Jesus, a todos. A igreja me ajuda, tá? Por favor. 328 da harpa cristã.
luz, depressa vem a paz e dá. Não tarde mais, amoroso Jesus, oh, vem me confortar. A gozo santo para quem tem a luz, em se lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Seu jugo é doce, meu Senhor. Teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tarde mais, amoroso Jesus, oh, vem me confortar. Duras provas e perseguições, tu vais o fiel passar. E quem vencer há de ter galardão, também no céu lugar. Eu levarei teu esplendor, tua glória, Salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tarde mais, amoroso Jesus, oh, vem me confortar. Jesus, o teu sondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, este santo amor. Eu viverei então a ti, Jesus. Eu louvo. Tu me das graças e vigor. Tu és o pão que a vida produz. Minha alma vem alimentar. Tarde mais, amoroso Jesus, oh, vem me confortar. Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Gente, vocês não acreditam. A Mirella, quando estava servindo a ceia, estava colocando os elementos da ceia no copo, ela disse: hoje vai dar muita gente, né? Aí eu disse: né, minha filha, vai dar muita gente. Por incrível que pareça, deu. E tivemos que pegar copo, mais copinho para poder servir, porque não tem Deus que nós tínhamos, que usávamos sempre aqui na igreja, né? Deus é maravilhoso. Essa menina, ela tem algo muito especial da parte de Deus na vida dela. Amém. Outras pessoas já saíram daqui impactadas como Deus usa a vida dela para falar com as pessoas aqui nessa casa de oração. Querido Deus, amado Pai, é o pão. Nós apresentamos o pão. Aqui, meu Pai, sabemos que não é o corpo de Cristo, mas em memória de tudo que Ele fez. E como disse a sua palavra, na noite que Ele foi traído, Senhor, Ele compartilhou o pão também com o seu traidor. E Ele, através do sacrifício que Ele passou, nós podemos estar aqui nessa noite, celebrando junto com todos os nossos irmãos esse grande sacrifício. Nós te damos graça, nós te damos
gratidão por tudo que o Senhor fez e por tudo que nós recebemos em Cristo Jesus. Obrigado. Comamos o pão. Nós tive bem, que assim mesmo que o corpo dele foi moído por nós, pelos nossos pecados. Agora levante o cálice. Pai, esse aqui é o cálice de uma nova aliança. Aliança essa que o Senhor fez para nos regenerar e nos ressuscitar em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque esse sangue foi vertido naquela cruz para perdoar os nossos pecados e nos trazer de volta para Ti. Nós celebramos e nos alegramos em Cristo Jesus e Te damos graça, não só hoje, mas sempre. Bebamos todos. Amém? Se você quiser agradecer, agradeça. Glorifique a Ele. Tudo que Ele fez por nós. O seu sacrifício, o seu amor, sua bondade, sua graça. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Nada do que fizemos ou dissermos se compara ao que o Senhor fez, Pai. Ao entregar seu filho, que era bem feito, não tinha pecado. Era um homem, Senhor, perfeito em tudo, não pecou em nenhum momento. Ele entregou o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Ti, Senhor, para nos regenerar, para nos perdoar, para nos edificar e nos santificar. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Mesmo sem percebermos, o Senhor tem cuidado, protegido, livrado as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, dos males, Senhor, que tem assolado a terra. Os seus anjos estão acampados ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo e qualquer mal. Por isso nós celebramos e nos alegramos, Pai, por esse momento de comunhão e de grande alegria na presença do Senhor. Espírito Santo, conduz as nossas vidas, não só hoje, mas sempre. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você que tem sua oferta, você que tem seu dízimo, você que tem, você que nada tem. Olha que nós estamos com nossa caixa de oferta nova. Né? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos celebrar com os nossos irmãos pela vida verdadeira e abundante que o Senhor tem com cada um de nós. Por todo amor e cuidado, por não nos deixar que nos falte nada, pois tem sido e sempre será o nosso bom pastor. E no físico e no espiritual nós damos louvores e glórias a Ti. Porque nós sabemos em quem temos crido e que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, Pai, com alegria no nosso coração, nós celebramos, Pai, a prosperidade que o Senhor já derramou sobre nós. E nós cremos, Pai, que as maravilhas que o Senhor preparou para nós vão alcançar não só as nossas vidas, mas de toda a nossa família. Porque as nossas orações também são para os nossos irmãos. E nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que está aqui, que está em nós, testifica da Sua glória sobre cada um de nós. E nós, com o coração grato, entregamos no altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas
Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem está com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. Abençoa as ofertas, o Senhor abençoa as ofertas. Pedimos ao Senhor que manifeste a sua glória, realizando, Pai, milagres, sinais, prodígios e muitas maravilhas na vida do povo que clama, que ora, que pede, que intercede, através desses pedidos de orações. Nós testificamos, Pai, do teu agir, do teu fluir, de muitos que já deram testemunho e que os que ainda estão aqui verão a manifestação da sua glória. Em nome de Jesus, assim nós cremos e assim nós declaramos, não só hoje, mas sempre. Também te apresentamos as ofertas, dízimos do povo a qual o Senhor elegeu nessa terra para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. É assim nós cremos e assim nós somos. O nosso aniversário não vai tirar a alegria que nós temos de ser o povo mais feliz dessa terra, em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, nos apresentamos a nossa nação. Como sempre falamos, não defendemos aqui bandeira de partido nenhum. A nossa bandeira é celestial. E é a ti que clamamos pelo nosso Brasil. Pai, que o Senhor intervenha naquilo que precisa ser intervido da parte do Senhor. E que o Senhor possa transformar, Senhor, a nossa nação em um país próspero e abençoado por ti. E queremos dizer, Pai, como diz a sua palavra, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor seja o Senhor da nossa nação. Para que só assim nós possamos ter paz. Nós clamamos e pedimos a sua ajuda, o seu socorro e a sua proteção sobre toda a nação brasileira. Em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém quer dar um testemunho? Se você quiser sair do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos fazer a nossa mesa da comunhão. Já está sendo servido, já vamos compartilhar com vocês. Toda ceia do Senhor nós fazemos essa mesa da comunhão porque está na palavra, né? Que nós temos que estar em comunhão, degustando das maravilhas que o Senhor faz na nossa vida. Se você quiser dar seu testemunho, venha aqui à frente, senão nós vamos encerrar agradecendo pela semana que passou, pela semana que se inicia e por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Não, ninguém quer falar nada? Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer pelos nossos visitantes que vieram nesta noite para ouvir a tua doce e perfeita e gloriosa palavra. Nós queremos te agradecer pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Não sabemos o que eles estão vivendo ou enfrentando, mas o Senhor sabe. E segundo as suas necessidades, venha suprir, Senhor, tudo aquilo que eles estão precisando e colocando diante do Senhor. Só o Senhor sabe a forma e a maneira de fazer e realizar o que eles estão pedindo e colocando diante do teu altar. Nós te glorificamos pela semana que passou. Semana essa que foi abençoada, maravilhosa, independente da dificuldade e das necessidades que passamos, o Senhor sempre esteve conosco. Não será diferente nesse primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, por toda
Muita luta não sai, irmãos. No momento que estava orando também, que eu estava louvando, eu contemplei assim, fosse uma brecha feira. Mas sabe o que é? O adversário quer tirar as forças, né? Quer lutar contra o ministério. Nós vamos sempre estar em oração pela irmã, pela família, pelas famílias dentro desse ministério, porque Deus é maior. E Deus é o dono da obra. Amém. Deus é o dono da obra. Nós somos instruídos para orar, glorificar e exaltar o Senhor. Amém. Muito obrigada. Deus faz coisas na nossa vida, né? Que a gente até esquece, né? E é bom a gente sempre se achar, né? Maiores que somos, né? Que não somos nada. Ele quer tudo na nossa vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.